A gente fez um levantamento, né? Porque assim, o torcedor atleticano fala tanto, daí eu fico procurando assim, números, situações, né? Os nossos companheiros também de redação, que talvez mostrem algumas situações. Coloca essa arte aqui. Queria que os nossos comentaristas prestassem bastante atenção, que são os... em 2 meses, é isso mesmo, em 2 meses, apenas um atacante fez gol pelo Atlético. Um atacante, que é o Rony, né? Que inclusive até quando eu estava levantando esses números aí, eu tinha até me esquecido desse gol do Rony, porque é tão, né, coisa. Mas então vamos lá. Apenas um gol de atacante em 2 meses. Então, assim, não é uma cobrança maluca que a gente arruma, não. Os números, em alguns momentos, eles são só pra gente fazer matéria, mas os números, eles refletem muito o que é o time também, né? Então vamos lá. Ô, Colombo, você consegue ler daí? Você quer que eu te... Consigo, Dimara. Vai. A gente vai só mudando praticamente a forma de medir essa fase ruim dos atacantes, porque antes, eu me lembro muito bem, entrei no Tempo Esportes, falei com você a respeito dos minutos sem os atacantes fazerem gol. Ou seja, né? vai passando de minuto, agora são meses, enfim, para sentir o drama de como a fase ruim dos jogadores do Atlético. Vamos lá, por ordem mais ou menos. Por ordem mais ou menos, não, por ordem. Juan Tressoldi foi o último a marcar, marcou o gol de empate no Clássico. Aí tem o grande asterisco dessa arte, que é o Rony ali, ó, envolto numa figura branca ali, ó. Foi o último atacante a de fato balançar as redes. Depois, na sequência, no próprio jogo contra o Sport, Arana e Vitor Hugo, jogadores de defesa, que fazem gol contra o Sport. Vitor Hugo diante do Mirassol. Bernard, se a gente quiser considerar como um meia atacante, da meia colher de chá, mas está como meia no elenco do Atlético. Na sequência, ó, Vitor Hugo, Alexander, os dois contra o Bolívar na Bolívia. Igor Gomes marcou contra o Santos, Natanael marcou contra o Godoy Cruz na Argentina e Scarpa marcou um golaço que não adiantou de nada contra o Grêmio. O Atlético perdeu aquele jogo de virada. Ou seja, Dimara, o que muda é a forma de contar. Vai passando de meses para minutos, o drama continua o mesmo. A fase de todos os atacantes do Atlético é bem ruim. A minha teoria aí, ou o que eu penso que o Atlético ainda não se encontrou, tá bem, assim, faz parte desses números também. Quando a gente vê esse recorte, que são os últimos 2 meses, Lélio, e que a gente vê também das entrevistas do Sampaoli, nessa questão que ele nem especifica, né, atacante ou tudo mais, mas a gente tem uma leitura de que o que está refletido na tabela do Brasileiro está refletido exatamente no que é o campo, no que são os números, no aproveitamento, e mesmo a gente sabendo que um dos principais pontos que o Atlético treina são as finalizações, mas a galera não tá legal, né? Não tá, mas até hoje eu gostaria de saber quem é que contratou aquele preparador físico pro Atlético, viu? O que foi demitido aí depois de 43 dias. Omar Feitosa. O que foi do Cruzeiro. Exatamente. Ele veio pro Atlético. Simplesmente depois que ele fez o trabalho, o ataque do Atlético morreu. Pode ser coincidência? Não é, porque fisicamente você vê quantos duelos ali que o Atlético ganha individuais. Pouquíssimos. Não, nenhum, pouquíssimos. É verdade, ou seja, gente. A sorte que o, né, entre aspas, que o Cruzeiro teve de ser eliminado pro América e ficar um tempão, né, com outro preparador físico trabalhando e tudo mais, o Atlético não teve esse tempo. E a gente vê que vai tentando se arrumar ali do jeito que pode. Mas a queda física, ela é inegável. Quando você vê o Hulk, né, você vê que ele é o expoente maior dessa queda física dos atacantes do Atlético. Então, nenhuma surpresa. Agora, dá pra caprichar mais, né? É por isso que eu falo, é uma tabela, né? Uma decisão melhor tomada para os atacantes voltarem a marcar gols. Mas lembrando que nesse período a gente pode pontuar aí alguns lances. Só no jogo contra o Juventude o Rony perdeu 4, né? No jogo contra o Bolívar o Hulk perdeu 1 sem goleiro lá na altitude e por aí vai. As oportunidades aparecem, mas
elas geralmente são desperdiçadas também, viu, Dimara? E é exatamente por isso que esses que estão aqui, exceção do Rony, né, os atacantes não têm marcado. É exatamente nessas oportunidades que eles deixam passar, né, Daniel Seabra? E aí tem muito uma história. O Jardim é ótimo. O Sampaoli fala muito disso, que a tomada de decisão, né? A tomada de decisão deles, às vezes parece que eles estão ali na frente do gol, eles vão, chuta pro lado, aí vão, chuta pro outro lado, né? O lance do Rony na reta final do Clássico foi emblemático, né? Mostra bem o que está acontecendo com o setor ofensivo do Atlético. O Rony parte aqui sozinho pela direita, manda a bola sei lá onde. Não sei o que quis fazer com aquela bola. Nem eu, pelo menos se ele chutou, se ele cruzou, até agora ninguém sabe. É um chutamento para fora. Ele isolou, né? Isolou. Basicamente. O chutamento para fora é bonito. E olha que nós estamos falando aqui de um elenco que tem vários atacantes, né? Não estamos falando aqui do Pelé, não, mas de vários bons jogadores, pô. Não tem ali o cara que a gente fala assim, que o Biel é horroroso, que o Hulk é horroroso, que o Júnior Santos que tá contundido, o Coelho, etc, o próprio Rony, Dudu. Esses caras aí são jogadores que seriam titulares em grande Eram, né, Seabra? Eles eram titulares, né? Mas daqui a pouco alguém manda aí, são refugos, não sei o que. Gente, nós não estamos falando aqui de um perna de pau. Então, assim, é meio inexplicável realmente o que tem acontecido com o Atlético. É difícil até de entender, porque a bola custa chegar. Quando chega, é arquibancada, né? Então, vamos esperar para ver a turma colocar o pé na forma aí, né? Gente, que pé na forma, né, gente? Deixa eu falar aqui. Você tem alguma observação sobre isso? Não, se desse só pra gente voltar também nas artes aí, pra galera me ajudar aqui. Volta aí nas artes, por que favor. Pra além de, claro, né, é muito ilustrativo como os atacantes estão sem marcar, né? Mas pra quem o Ventura não vê uma evolução... Deixa eu sair da sua frente, pera isso, não vê uma evolução de Maró? Gol do Juan Tressoldi, bola parada. Gol do Vitor Hugo contra o Sport, bola parada. Gol do Vitor Hugo contra o Mirassol, bola parada. Gol do Vitor Hugo contra o Bolívar, bola parada. Pra quem não se lembra, gol do Scarpa contra o Grêmio, foi bola parada, que essa bola foi rolada pra ele bater no ângulo. Ou seja, sem trabalho de jogada. Não, é justamente o oposto. Não, sem trabalho de jogada, porque se foram todas de bola parada. Não, eu quis dizer, Dimara, que bola parada era o problema do Atlético. Aí ele arrumou outro, que agora na jogada também não faz. Também não é isso, que agora virou solução, Dimara, sim. Então é um ajuste que faz o Sampaoli. Ele precisa melhorar muita coisa, mas para uma evolução que não tinha, Dimara, bola parada era problema. Agora pelo menos está ajudando o Atlético a ficar menos feio esse cenário dos atacantes. Então, para ver, né, que tem treino, quanto tempo foi desperdiçado de treino de fato, o Atlético poderia estar em uma situação muito melhor se tivesse trocado seu treinador mais cedo e colocasse quem de fato treina esse time. É isso. Gente, a verdade é que parece que o Atlético nem treinava, só. Exato. Verdade. Acho que nem treinado devia treinar. Não, porque não tinha jogado. Isso no máximo ali era um bobinho, sabe? É igual a gente via lá, mostrava aqui, um 3 contra 3, aí o cara chutava e tal, num campinho reduzido, mas num lero danado, para. Pra mim o time não era nem treinado, não tem condição. Você ficar 15 dias de férias, depois voltar, por mais que houvesse o problema do atraso salarial, isso é injustificável. Olha, o trabalho do Cuca, ele superou todas as minhas expectativas negativas quanto à vinda dele. E eu até cheguei, se não tem tu, vai tu mesmo. Mas, pelo amor de Deus, não dá pra comparar. E é só pra exemplificar, perdão, Seabra, é só pra exemplificar, né, Lélio? Porque automaticamente vão chamar de passa-pano, que a gente tá passando pano pro Sampaoli. Só que o negócio é o seguinte, Sampaoli chegou no limite do Atlético precisar de resultados e em setembro de 2025, a temporada começou lá em janeiro. Então assim, foram meses e meses perdidos, então ele vai ter muito problema, ele vai encontrar terra arrasada mesmo, mas não dá para tirar isso do contexto. Quando a gente hesita em falar do Sampaoli, é justamente esse o problema. Olha a terra arrasada, como mencionou o Lélio, que ele encontrou. Então é só isso, Seabra, que não tem como dissociar. O torcedor muitas vezes cobra, mas o Atlético tá jogando mal contra o Corinthians, contra o Fluminense, beleza, e tá certo. E o Atlético está demonstrando uma postura diferente mesmo, em casa e fora. Eu não acho. E está passando o momento de corrigir. Mas ignorar para mim, Seabra, esse contexto, não dá para dissociar. Não tem como tirar o trabalho anterior. Não, eu também concordo. Não tem que tirar o anterior. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte,
o atual também ainda não conseguiu dar um reflexo. Pode ser reflexo do passado? Óbvio que pode, mas efetivamente não vi. Não, na sua opinião. Na minha, pode ser. Agora, não dá pra gente dizer que o Atlético virou uma maravilha, porque não virou. E precisa tomar muito cuidado. Não sabe nem o que vai acontecer hoje à noite. Fala, Sérgio. Em vista do que era porcaria com o Cuca, virou. Era porcaria. Não é, Lélia, é porque... Não, era uma porcaria. Não estou o time era horroroso. Horroroso. Não estou dizendo que não era. Estou dizendo que o Atlético está tão mal que qualquer coisa que ele melhore um pouquinho, a gente acha que é muita coisa. E não é. A própria classificação do campeonato mostra. Vai. Eu até cheguei a dizer que tem até um vídeo meu falando isso aí. O Atlético é uma porcaria. Né? Realmente era. Pra mim, assim, voltando lá no que o Lélio falou ali, no que o Colombo falou, se o Cuca fazia esse trabalho lá no dia a dia, nós não estamos lá pra saber, né? Não estamos lá pra ver. Mas será que nós não estamos lá pra ver e não tem mais ninguém lá também pra ver, não? O que me chama mais atenção. A galera que tava lá dentro aí, Paulo Brax, Vitor e etc, e Saf, e o Escambau, tem ninguém lá pra ver esse lesco-lesco aí, não? Porque a gente via dentro de campo era um negócio de maluco, né? Parece que o time realmente não treinava. E o dia a dia, como é que era? Ninguém acompanha isso, não? Não tem ninguém com o bracinho cruzado lá olhando, não? Ou o Cuca faz o que ele quiser aí, tá tudo certo? Porque o que a gente via dentro de campo era isso. Aqui, deixa eu só traduzir meus argumentos pra eu ser bem claro pra você, Eudimara. Tá. O camarada, a mesma coisa, eu vou e peço pra contratar você, o Colombo, o Rafa e o Seabra. Tá certo? Tá. E aí eu simplesmente deixo vocês fora. Eu coloco o Pedro Faria, o Gabriel Moraes, o Fred Jota e a Paulinha pra vir apresentar o programa. Vocês vão ficar satisfeitos comigo? Não. Não, sim. Então, pois é. Aí esse já é o primeiro erro do Cuca. Ele pediu o Vitor Hugo, não confiava. Ele aceitou Ivan Roman. É muito novo. A gente tá falando aqui de dois caras que hoje o Atlético ele pode até sentir um pouquinho de falta do Leão, porque o Leão faz falta. Mas você falar que, nossa, eu tô morrendo de saudade do Leão... Não tá. Eu não tô. Então, isso aí, no mínimo, já é trabalho de alguém. O próprio Bernardo. Aí depois você vai lá no Bernard. O Bernard falou de viva voz, né? Qual que era o relacionamento dele com o Cuca. Agora, infelizmente, a gente não imaginava que houvesse uma queda tão grande, principalmente do Hulk, que é indiscutivelmente o principal jogador do Atlético. Mas o trabalho do Cuca, o legado que o Sampaoli pegou, sabe qual que foi? Nenhum. Ele pegou, foi um time dizimado, física, técnica e mentalmente. A verdade é essa. Então vamos chegar a um acordo. O legado que o Sampaoli pegou foi não só de um time física, tecnicamente arrasado, mas de um time também que não tem ninguém que tenha uma noção do que está acontecendo. Porque, vou ser muito sincera, se tava tudo desse jeito, como depois que passa, né? Eles falam normalmente, assim que corre, como o Bernard falou, como sei lá quem falou, Uai, ninguém fez nada? Não resolveram nada antes? E na minha opinião, é isto que faz com que o Atlético hoje, o do Sampaoli, continue enfrentando os mesmos problemas. No que é que mudou os problemas que o Sampaoli está enfrentando? Por isso que eu continuo na minha história de que acho que não mudou. E que ainda falta muito pro Atlético, acho que é uma luz vermelha acesa enorme. Não adianta vir falar assim, mas os times que estão abaixo deles são piores. Nós já ouvimos essa história de várias vezes, de várias equipes que estavam nessa situação e aconteceu. Então para. É hora então, se não olhou em nenhum momento, de ir lá e olhar o que está acontecendo. É tipo, daqui a pouco a gente vai mostrar o Sub-17. Viu um monte de gente aí assumindo a maravilhosa equipe do Sub-17. Por quê? Porque foi campeão? Quem é que assume tudo que está acontecendo na principal?